Você provavelmente já deve ter escutado em algum lugar que os átomos que compõem o seu corpo e que compõem tudo ao seu redor vieram de alguma estrela distante há bilhões de anos atrás. Isso realmente é um fato incrível, mas talvez o que você ainda não saiba é que alguns desses elementos estão vulneráveis e correm um sério risco de se extinguirem aqui na Terra nas próximas gerações. Meu nome é Michael e você está no Pávido Ponto Azul. Os 118 elementos químicos que nós conhecemos hoje formam tudo ao nosso redor, inclusive nós mesmos. A gente é basicamente formado por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Basta um olhar à sua volta e você vai ver uma série de coisas que são formadas pelos mais diversos tipos de elementos químicos. Do mesmo jeito que as letras do alfabeto compõem as palavras, os elementos químicos compõem todas as substâncias, materiais e seres vivos que nós conhecemos. O próprio celular ou computador em que você está vendo esse vídeo agora tem diversos desses elementos na sua composição. O celular, por exemplo, tem mais de 30 elementos em seus componentes eletrônicos, como o ouro, a prata e o cobre, que são condutores elétricos, ou o lítio e o cobalto, que formam a maior parte das baterias, e ainda o índio e o estanho, que juntos formam um óxido, que é usado nas telas sensíveis ao toque dos aparelhos. O óxido de índio e estanho também é utilizado nas células fotovoltaicas para gerar energia solar e nas lâmpadas de LED. E esse é só um exemplo de como os mais variados tipos de elementos químicos são importantes para todos os dispositivos eletrônicos que nós conhecemos. Aparelhos eletrônicos que o mundo vem consumindo cada vez mais, desde os celulares a utensílios básicos de cozinha. Estimativas da Universidade das Nações Unidas mostram a aceleração no consumo de eletrônicos nos últimos anos, sendo mais acentuada nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, onde apresenta um crescimento de 23% ao ano em média. Esse rápido aumento pode ser explicado principalmente pelo crescimento das redes de telefonia móvel e de internet banda larga nos últimos anos. Só no Brasil, segundo o último relatório da FGV sobre o uso de TI, são cerca de 424 milhões de aparelhos digitais em uso atualmente, incluindo aí celulares, notebooks, tablets e computadores. E esses números são ainda maiores em países desenvolvidos. Mas todo esse aumento e perspectiva futura de utilização de tecnologias cada vez maior pela humanidade vem gerando uma necessidade também crescente de elementos químicos para a produção de tanta tecnologia. Isso vem sendo material de estudo de vários pesquisadores, como a Sociedade Europeia de Química, que, preocupados com o risco de vários elementos terem suas fontes esgotadas e se extinguirem aqui na Terra, construíram um novo modelo da tabela periódica, com o intuito de alertar que vários elementos estão vulneráveis e podem não estar mais disponíveis para a gente nos próximos 100 anos, levando em conta a taxa em que são usados e reciclados e também na quantidade em que os elementos estão disponíveis. A tabela mostra quanto tempo vai durar se continuarmos a usar os elementos na velocidade em que usamos hoje. Aqueles que estão mais vulneráveis e em risco iminente nos próximos 100 anos aparecem na cor vermelha. Aqueles que correm sérios riscos de se tornar vulneráveis à medida que usamos mais, na cor laranja. E os elementos com disponibilidade limitada de reservas aparecem na cor amarela. Já que os elementos que estão disponíveis em abundância ou são reciclados naturalmente, como é o caso do oxigênio, aparecem na cor verde. E na cor cinza, aqueles elementos que estão em zona de conflito. E essa tabela descolada e colorida mostra que em alguns casos nós estamos consumindo os elementos de forma muito rápida, sem encontrar soluções para sua reciclagem. E se mudanças não forem feitas, a disponibilidade pode se tornar limitada. Os aparelhos digitais eletrônicos, como os celulares, notebooks, tablets e televisões, são um bom exemplo de como isso vem ocorrendo, pois são intimamente ligados ao nosso estilo de vida, consumidos em grande escala e vêm se tornando obsoletos cada vez mais rápido, porém ainda são reciclados em um número reduzido. Alguns elementos em específico, como o tungstênio, o ouro, o estanho e o tântalo, são essenciais para a fabricação dos celulares. Embora ainda sejam abundantes, são considerados em vulnerabilidade, por possuírem a maior parte da produção localizados em alguns países, como a República Democrática do Congo, onde a extração de minerais contendo esses elementos financiam milícias e guerras pela posse de minas, ou ainda promove graves violações aos direitos humanos, como o trabalho infantil. Algumas iniciativas propõem o rastreamento desses minérios com o intuito de garantir que os materiais fabricados a partir deles não venham de lugares onde pessoas possam ter morrido para fornecê-los.
E o grande consumo de eletrônicos atualmente vem gerando números cada vez maiores de materiais que são descartados sem intenção de reuso, resultando no lixo eletrônico. O último relatório do Monitor Global de Lixo Eletrônico aponta que em 2019 foram gerados uma quantidade de cerca de 50 milhões de toneladas desse tipo de lixo no mundo todo, o que é equivalente ao peso de 5.400 torres Eiffel. Só o Brasil produziu o equivalente a cerca de 2 milhões de toneladas no mesmo ano. Um estudo mais recente mostra que se não forem tomadas medidas específicas, o lixo eletrônico pode atingir 110 milhões de toneladas até 2050, o que é lixo demais até para o óleo. Só que esse aumento na quantidade de lixo eletrônico não vem sendo acompanhada por sua reciclagem. Segundo o mesmo relatório, apenas cerca de 17% do total gerado foi devidamente reciclado em 2019 no mundo todo, e no Brasil essa taxa ainda é menor, apesar do país não possuir uma documentação oficial e consistente desses dados, o que não parece ser bem a preocupação por aqui. A maior parte do lixo eletrônico produzido no mundo, mais de 80%, foi coletado e gerenciado de forma não oficial, tendo destino incerto, como a exportação para países pobres, a destinação no lixo comum, o descarte ou mesmo sendo guardados. Esse índice tão baixo de reciclagem indica que todos os elementos nos aparelhos estão perdidos para a sociedade, e muitos são compostos por aqueles elementos químicos vulneráveis e em risco de extinção nos próximos 100 anos, sendo ainda mais grave a fração dos eletrônicos que são destinados para o lixo comum, indo para aterro sanitário ou incineradores, ou quando não são simplesmente descartados. Esses elementos se tornam irrecuperáveis para a humanidade. Essa é a realidade na maior parte dos países, como o Brasil, onde a reciclagem de forma geral ainda é tão pouco desenvolvida. Os elementos químicos não deixarão de existir no sentido exato da palavra, e provavelmente a gente não vai ter um futuro próximo ao de Mad Max, mas o crescimento tecnológico da humanidade vem ocorrendo de forma cada vez mais rápida, assim como o aumento da população. Isso faz com que a utilização desses elementos cresça, e baseado nas taxas em que reciclamos e na baixa disponibilidade de alguns elementos aqui na Terra, o que pode acontecer com diversos elementos nas próximas décadas é uma ampla dispersão e a sua escassez comercial, fazendo com que não seja possível a utilização desses elementos químicos na escala em que são empregados hoje. Isso significa dizer que no atual cenário, elementos como o índio, o galho, o hidro, o estrôncio, o hélio, o germânio e a prata não estarão disponíveis para o seu emprego em tecnologias na escala de hoje. Essa escassez representa um grande impacto em todas as produções de dispositivos eletrônicos, uma série de produtos que a humanidade se tornou dependente, seja na área de energia, comunicação ou da saúde, como é o caso das máquinas de ressonância magnética, que assim como aceleradores de partículas e as usinas nucleares, dependem do hélio para funcionar. Isso porque ele é um elemento com propriedades únicas e utilizado como agente refrigerador nesses 3 exemplos. O hélio é um caso único entre os elementos, porque ele realmente pode deixar de existir para sempre na Terra. Apesar de ser o segundo elemento mais abundante em todo o universo, aqui na Terra, o hélio é um elemento vulnerável e corre o risco de extinção. E isso pode ser explicado por algumas propriedades e pela falta de cuidado nas suas aplicações. Por ser menos denso do que o ar, o hélio, quando liberado, flutua lentamente até as camadas mais externas da atmosfera e escapa da atração gravitacional da Terra, se perdendo para sempre no espaço. Essa é a mesma propriedade que faz os balões cheios de hélio flutuarem e que permitiu as aventuras do filme Up. Mas infelizmente também é ela que pode contribuir por extinguir o hélio aqui, se a humanidade não for mais responsável com seu uso e reciclagem. A produção de hélio hoje é limitada a poucas fontes, sendo que alguns estudos apontam em um cenário realista para a produção atingindo o platô entre 2060 e 2075, e a partir de então a produção de hélio entraria em declínio. Com o consumo crescente previsto de hélio, todo o elemento acumulado durante bilhões de anos pode ser extinto em uma só geração, e pela falta de cuidado com as suas aplicações e reciclagem, a humanidade pode se ver sem um dos elementos mais indispensáveis atualmente. Mas diante de tudo isso, a tabela periódica da Sociedade Europeia de Química, assim como todos os estudos realizados, não tem um objetivo alarmista ou desesperançoso, e sim o intuito de evidenciar o problema que a humanidade tem pela frente, mostrando que ainda não é tarde para agir e buscar soluções. Diante de um problema global, há uma necessidade de que todos se responsabilizem, governos, fabricantes, vendedores e consumidores. Entre as soluções discutidas pela comunidade científica para reduzir os impactos estão principalmente a reciclagem
reciclagem e, sobretudo, a implementação de economia circular, que reduz a quantidade de elementos que nós precisamos extrair para sustentar o nosso modelo de vida. De forma geral, um sistema econômico baseado na reciclagem dos componentes eletrônicos, na reparação dos dispositivos evitando o descarte, na substituição dos elementos raros por outros mais abundantes e pela redução com que ocorre as trocas dos aparelhos eletrônicos. Quando consideramos que embaixo da floresta amazônica existe um potencial mineral gigantesco e o interesse da mineração nessa região aumenta com a menor disponibilidade de recursos minerais, a reciclagem e reutilização dos elementos se torna ainda mais essencial para que no futuro a floresta continue de pé. Citando Carl Sagan, a possível escassez dos elementos mostra a nossa responsabilidade de lidarmos mais gentilmente uns para com os outros, preservando e valorizando o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos. E aí pessoal, aqui é o Michael. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O vídeo é apenas um recorte sobre o assunto, e se você se interessou, você pode conferir as referências utilizadas no vídeo aqui na descrição, ou acessar o blog do canal para ler um pouco mais sobre diversos conteúdos. O link também vai estar aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o like para acompanhar mais assuntos como esse. A gente se vê no Pálido Ponto Azul.